Está previsto para o próximo domingo uma movimentação política grande aqui na Avenida Paulista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, as apurações giram também, além de todos os outros assuntos, muito em torno de quem deve estar presente. E apesar dessa crise com o governo Lula, o embaixador de Israel no Brasil diz que não vai participar desse ato, né, Larissa Rodrigues? Pró-Bolsonaro. E sempre rememorando, Jair Bolsonaro sempre esteve muito conectado a Israel. Bom, manifestações com as bandeiras de Israel e tudo mais. E o embaixador dizendo que não irei? Exatamente, em nota oficial, dando uma resposta, né, tentando se afastar dessa polêmica. Chama a atenção que a Embaixada de Israel, nessa nota oficial, como você disse, o embaixador, abre aspas, não vai participar dos eventos em São Paulo no dia 25/2. E aí o finzinho da nota, Elisa, respeitamos a liberdade de expressão no Brasil e preferimos ficar fora do debate político interno. Vamos lembrar toda essa situação, então. Depois, claro, a gente vem mostrando da escalada da crise entre Brasil e Israel, com aquelas falas do presidente Lula no último final de semana, se cogitou, e isso veio ali do entorno de Jair Bolsonaro, inclusive em uma postagem no Twitter, o Fábio Van Garten, né, assessor, advogado do ex-presidente, disse que estava cogitando convidar o embaixador de Israel. Então, colocando ali uma lenha na fogueira, se intrometendo neste problema, digamos assim, entre os dois países, chamando, ou pelo menos dizendo que pretendia chamar o embaixador de Israel para comparecer aos atos em apoio ao ex-presidente no próximo final de semana. Depois disso tudo, a escalada da crise só aumentou, com postagens de um lado, de outro, de ministros defendendo a fala de Lula, do presidente de Israel, acusando, né, ainda mais o presidente brasileiro, falando em persona non grata. Cogitou-se, então, que poderia ter, inclusive, a participação, que teria uma sinalização de participação do embaixador. Agora, o que acontece, então, de forma oficial, a Embaixada de Israel tenta se afastar do que eles chamam, então, de debate político interno, querendo ficar só nessa história mesmo de Lula e Israel e presidente israelense, na história que realmente tem a ver com Israel, né? Na política de Israel, tentando se afastar da política interna. Um detalhe importante que eu estava lembrando, Elisa, é importante a gente destacar, é que, apesar disso, teve encontro do embaixador de Israel com o Jair Bolsonaro lá no Congresso no fim do ano passado, lembra? Deu mó bafafá também, o próprio Palácio do Planalto lamentou essa proximidade entre o país israelense com o presidente, com o ex-presidente da República. À época, Bolsonaro chegou a dizer que tinha sido um encontro meio que sem querer, que ele soube que o embaixador de Israel estava no Congresso Nacional, conversou com ele, mas que não teria sido uma conversa só dos dois, uma conversa entre o ex-presidente e o atual embaixador de Israel aqui no Brasil. Enfim, para encerrar, é importante destacar que havia essa expectativa, mas agora, de forma oficial, em nota, a Embaixada de Israel diz que o embaixador não vai participar dos atos em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, termina dizendo que vai ficar fora do debate político interno. E traria ainda mais polarização. Não tem jeito, né? Nesse momento tão sensível. Larissa, até aproveito aqui para lembrar que ontem a gente entrevistou aqui o professor de Relações Exteriores, né, o Vitélio Brustolin. Ele disse que esse embaixador de Israel aqui no Brasil foi chamado para reprimenda 4 vezes depois do início desse conflito no Oriente Médio. Ou seja, o governo brasileiro o chamou para reprimenda e aí a segunda etapa, né, desse momento de instabilidade de relação diplomática é esse chamamento do embaixador brasileiro em Israel e que a terceira etapa, mais feroz de todas elas, né, um pouquinho ainda mais problemática, seria o rompimento com o país em questão, que seria Israel. Momento muito, muito tenso.